Sejam bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! É um prazer ter vocês aqui. Hoje é dia de live, uma live muito especial para falar sobre casas que curam. Você sabia que a sua casa pode ajudar a te curar? Se ela estiver na vibração certa, ela pode ajudar você a ficar cada vez melhor. Esse é o tema que eu vou falar na live de hoje, mas eu não vou falar sozinha. Em breve teremos o Giovanni aqui como convidado da live de hoje. Semanalmente nós fazemos uma live juntos. Então, a gente vai tratar sobre esse tema, que é um tema bem interessante. A importância de a gente entender se a nossa casa ela tá um reduto de cura ou uma casa que mata. Porque, não sei se você sabe, mas a sua casa, numa energia não tratada, ela pode acabar gerando doenças e outros problemas para você. Mas se você tá aqui, tá me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Pérola Laís Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística, e eu ajudo principalmente mulheres a se posicionarem da forma que elas desejam, com segurança nelas mesmas e no empreendimento que elas estão fazendo, se esse é o caso, para ter sucesso nessa área que tá um pouquinho às vezes travada, tá com um pouquinho de dificuldade, né? E eu gosto muito de trabalhar isso, ajudar essas pessoas, essas mulheres a ficarem cada vez melhores e mais felizes. O Giovanni chegou aqui no Instagram. Eu acho que deve estar dando algum erro no TikTok. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aceitei. Aê! Rolou aí? TikTok não tá rolando. Agora eu acho que funcionou. Agora que você chegou aqui, funcionou lá. Eu não sei o que acontece, Giovanni. Eu não sei. É o seguinte, vou ficar aqui, pode ser? Pode, já estamos aqui. O importante aqui agora é nós trazermos o nosso conteúdo. Eu já estava trazendo aqui justamente que nós vamos falar hoje sobre casas que curam. A Tati acabou de chegar. Boa noite, Tati! Boa noite! Então, o pessoal chegando aqui, todo mundo. A gente vai falar hoje sobre casas que curam, porque a sua casa ela pode ser um reduto de cura se ela estiver configurada da maneira correta. Agora eu vou deixar o Giovanni se apresentar. Faz tempo que você não está aqui no Instagram, vamos matar sua saudade dessa rede. Se apresenta. Olha aí. Gente, boa noite, Giovanni Tonai Nanguial aqui, falando diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje está um clima agradabilíssimo, muito bom, não está chovendo. Está maravilhosamente. Está até quente, que eu estou até só de blusinha aqui, minha blusinha xamânica aqui. E, gente, casas que curam. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que está estranho. Nossa, o pessoal do TikTok que não está entendendo nada, vocês estão ouvindo a presença de Giovanni, porque hoje ele não conseguiu estar aqui. Hoje ele está no Instagram. Ah, meu Deus. Então, hoje vocês sabem que eu tentei. Mas eu não vi, só aparecia o disquinho com o teu rosto lá e eu clicava e nada de abrir Pérola. Cadê a Pérola? Meu Deus, já é 2032. Bom, gente, casas que curam. Ontem, peraí, antes de falar, eu tenho que falar um negócio pro povo, né? Você já falou aí, não falou? Não, ainda não. Eu tava esperando você chegar pra gente falar junto. Isso a gente tem que falar junto, pô. Então vou falar. Rapaz do céu, que foi ontem aquela noite no workshop, hein? A galera tá tudo ligando, me pedindo coisa, me falando um monte de negócio lindo. Tá show de bola a interação. E é aquela coisa, né? Um grupo pequeno, seleto, mas poderoso. Então, tecnológica. Olha, ontem, para quem está aqui chegando pela primeira vez, só para dar um contexto, eu e o Giovanni, nós estamos já há algum tempo trazendo lives, mas nós estávamos fazendo um aquecimento para o nosso workshop fechado sobre como você cuida energeticamente de si mesmo e da sua casa no dia a dia, porque muita gente não sabe fazer isso. Nós atendemos pessoas e a gente percebeu que a maioria delas, a gente faz um trabalho lindo, mas no dia a dia não sabe manter.
Daí ele fala, gente, você não sabe manter, nosso trabalho não vai para frente. Então a gente tem que ensinar esse povo a cuidar da energia. Então a gente abriu esse workshop. E ontem nós fizemos ele e foi incrível. Como o Giovanni falou, foi muito poderoso. Foi um grupo bem seleto, mas um grupo extremamente engajado. Então a gente conseguiu tirar dúvidas de como a pessoa precisava, o que a pessoa precisava usar naquele momento que ela estava vivendo, porque apareceram situações específicas. Então a gente conseguiu alinhar aquela pessoa, trazer dicas. Até que eu falei, Giovanni, a gente acho que deu 50% do workshop. O Giovanni falou, não, a gente deu 70%. Eu vou ficar nos 60% para a gente ficar alinhado. Acho que a gente deu uns 60%. Acho que a gente chegou de verdade, Giovanni, na metade dos slides. Na metade dos slides que a gente tinha feito para ontem. Então, que eu tive que ajustar para fazer o e-book do pessoal. Mas se você tá aqui de olho e tá interessado em fazer o workshop, a gente decidiu fazer outro, porque como deu para ver, a gente não deu conta de dar tudo que a gente queria num só. Então vai ter uma repetição. Se vocês estão afim de workshop, em breve a gente já vai liberar a data do próximo para vocês. Enquanto a gente ainda está fazendo o suporte do pessoal do primeiro, então, mas até a semana que vem a gente já dá a data do próximo. Porque foi muito bom, né, Giovanni? Foi muito poderoso. E é por isso que a gente vai falar de casas que curam, porque ontem foi um dos temas que a gente trouxe lá dentro, como ajudar a fazer a tua casa ser um reduto de cura. Exatamente. Foi muito massa. Foi muito bom. E a gente falou, vamos, a gente libera vocês às 10. Às 10 da manhã. Nossa, gente, a gente tinha tanta coisa para falar que a gente acabou atrasando um pouquinho com o pessoal, mas todo mundo ficou do começo até o final, foi bonitinho, eu adorei aquilo. O pessoal tá vendo aqui. Se a gente não falasse, o pessoal ia ficar lá direto. A live acabou, a workshop acabou porque a gente falou, gente, a gente precisa ir, depois a gente conversa, senão não dá. Não, lembra que eu tinha um disparo que eu tinha que fazer na live, uma live fora? Lembro. Eu vou entrar ali, o pessoal já tá me mandando recadinho lá. Eu digo, não, tudo bem, tô entrando aí, fica tranquilo. E hoje a gente quer falar com vocês um pouco sobre isso. A gente não vai trazer workshop, nem sonhem com isso, não dá lá, é uma coisa muito profunda. Mas a gente vai trazer um pouco dessa orientação. Por que casas que curam, né, Giovanni? As pessoas não entendem que a casa, ela é... Às vezes as coisas estão dando errado na sua vida porque a tua casa está completamente desalinhada. E aí, se você não alinha isso, a tua vida não vai para frente. Às vezes são coisas muito simples que podem ser feitas, a maioria das vezes, tá, gente? A maioria das vezes não é nada muito coisa de outro mundo que tem que ser feita, mas são coisas simples e poderosas. E aí, Giovanni, o que você tem a dizer sobre isso antes que eu fique aqui falando e me empolgando? Conte aí para as pessoas. Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal em se tratando de radiestesia e geobiologia, que tem 2 pontos para se cuidar numa casa, quando a gente vai transformar a casa num reduto de autocura. Primeira coisa é tu saber o grau de vitalidade da casa, né? Porque uma casa que não tem vitalidade, ela não vai ser uma casa boa para se morar, para se fazer negócio, para coisa alguma, né? E eu falo muito para as pessoas que isso tu não vai descobrir olhando a casa. Tu vai descobrir tratando com um terapeuta especialista em radiestesia ou em geobiologia, porque ele vai utilizar... Eu já estou tão acostumado, porque ele está sempre aqui do meu lado. Ó, você vai acostumar com uma régua de boxe, onde você vai usar um pêndulo e vai medir a vitalidade da casa. Ó, se vocês virem aqui, ó, aqui tem um eixo aqui que diz, ó, doença e saúde. Isso aqui cai em 6.500 angstroms. Ô, mas que diacho é isso que esse Giovanni está falando? Isso é a medição... Hã? E aí? Eu vou tapar minha cara aqui dentro, senão não aparece nada. Então, assim, ó, essa medição aqui, 6.500 angstroms, é daqui para cá que é o saudável. Fora disso, não tem história. Se tiver aqui, já não é saudável. Essas que ficam aqui nessa zona aqui, 3.000 e poucos, 4.000, isso a gente chama casa que mata, né? Essas são as casas que dão Alzheimer, Parkinson, um monte de coisa na pessoa, câncer, problema de osteoporose, osteoartrose, tudo que é doença que você pensar vai aparecer no campo de uma pessoa que mora numa casa que tem menos de 6.500 angstroms.
E isso não é o Giovanni que está dizendo, isso aí são as portarias internacionais, principalmente da Europa, que falam claramente que você precisa ter uma medição de vitalidade mínima numa casa que é de 6.500 angstrom. Tá? Isso aí é padrão geobiológico mundial. Não é para Brasil, não é para qualquer... é para todos os lugares do mundo, entendeu? Eu fiz um ano passado um castelo de uma pessoa. Tá? Olha aí, Kelly Yanis, minha mentorada lá do Canadá, que é daqui de Porto Alegre. Né? Aí, tipo assim, eu fiz um castelo de uma pessoa lá na Irlanda, né? Faz um ano atrás, um ano e pouco atrás, de uma amiga daqui de Porto Alegre que casou com um cara de lá e mora lá. E aí, quando eu fui fazer toda a medição, o castelo tinha muita coisa, muita memória de energia, entendeu? Muita memória de energia. Porque era um negócio gigante, assim, com pátio imenso, tudo. Então, a coisa derivando o tempo todo para a gente ter que fazer controle. Então, te imagina, um castelo tem outra questão, e que também tem nas casas comuns, que é o quê? Memória de parede. Pô, que trem é esse, dona Pérola Bittencourt? Fale você o que é uma memória de parede, para eles entenderem. Memória de parede, gente, o que aconteceu dentro daquele ambiente? Porque o que acontece de tudo na vida é energia. Por isso que a gente tem que limpar a energia das casas. E o que acontece dentro de um ambiente, ele fica um registro daquela energia e é pego pelas paredes. Então, discussão. Qualquer discussão que tenha acontecido, seja uma troca de ideias ou uma discussão feia mesmo, fica tudo na parede. É como se a parede da sua casa tivesse... Sabe quando a gente vai assistir um filme? Os antigos, assim, gente, agora, coisas que denotam idade. Quando você tinha uma fita cassete, não tinha um filme ali dentro que registrava, fica registrado da mesma forma, fica como se fosse um vídeo passando todo o tempo nas paredes, com todas as histórias que foram contadas dentro daquele ambiente. Toda casa tem nas suas paredes as histórias que foram passadas ali, sejam as histórias da família que está morando ali, sejam as histórias de famílias anteriores, seja a história até de quem construiu aquele ambiente, se não foi limpo. Porque quando a gente limpa uma casa, energeticamente falando, nós limpamos a memória de parede dela. Agora, se é uma casa, como o Giovanni está falando de um castelo, gente. Um castelo, ele não tem 50 anos de idade. Dificilmente esse castelo fala, tem 50. Não, é um castelo. Tem quantos anos? Tem quantos? Tinha 2 séculos. É um castelo de 2 séculos. Bom, vamos lá, galera. 2 séculos. Vocês acham que tinha pouco ou muita memória de parede nessa casa? Porque provavelmente não é uma casa tratada, ela é uma casa de 2 séculos que, se em algum momento teve gente que tratou, foi por um período muito curto de tempo, porque infelizmente no Ocidente esse tipo de prática não é comum. Esse tipo de prática não é comum aqui. Lá no Oriente é outra história. Tanto é que a gente sempre tem que deixar isso muito claro quando a gente está falando aqui. Porque no Oriente, muitas das coisas que a gente fala é o básico há milênios. É o básico há milênios. Pode ser por uma outra metodologia, porque a gente tem que levar em consideração que são metodologias diferentes que nós temos no mundo, mas a lógica de cuidado energético no Oriente sempre foi levada muito a sério. Aqui no Ocidente é que não. Então a gente está falando do Ocidente. No Ocidente, esse tipo de prática não é tão comum. Não que não exista, muitas pessoas têm algumas práticas, mas é algo mais isolado e pontual, não é algo a nível cultural, que no Oriente já é diferente, isso já é algo mais cultural há milênios. Né? Agora, na era moderna, está se perdendo um pouco? Sim, porque a era moderna tem dessas questões, mas isso é algo mais comum lá. Sabe que na questão da Europa, Alemanha, Áustria, aquela região ali, Suíça, Suécia, Dinamarca, eles fazem muito, tem essa prática, porque inclusive foi muito proveniente deles, né, e dos franceses, o estudo da geobiologia no século passado, né. Então, tipo assim, eles têm muito forte essa prática, mas, todavia, é uma prática que muitos deles fazem só com eles, né. Eles não espalham isso muito para fora, não. Então, meio assim, elitista, né. Aí veio parar aqui. Essa é a questão. É uma elite, geralmente, que retém este conhecimento. Isso é importante a gente falar, gente.
Agora, um pouco de história. Essas questões de radiestesia, geobiologia, isso não é coisa nova, mas é coisas que eram muito focadas nas elites. E na Igreja Católica, muitos estudos da radiestesia que a gente vem de padres, de experimentos que os padres faziam nas expedições de evangelização pelo mundo. Muitas das coisas vêm daí, porque o resto não podia usar, mas eles podiam. Então é aquela coisa, o resto do mundo, isso é demonização, as outras coisas, mas dentro da igreja podia usar, entendeu? Então a gente... Até tem uma coisa interessante que tá falando aí, se tu for olhar as construções, por exemplo, de alguns lugares aí, tipo a Catedral de Chartres, na França, a abóbada, toda a construção, ela tem angulações que já são de energia geopática positiva, de geobiologia, não é de geopatia, de geobiologia positiva. O alinhamento dos vórtices, né, e dos vetores da construção já foram feitos para gerar um campo positivo de energia. A colocação dos vitrôs, a posição dos vitrôs, tudo isso aí é bem interessante. Óbvio, né, a gente está falando aqui, mas as pessoas estão escutando todos eles, mas esses dois são doidos, né? A gente não mora dentro de uma catedral, a gente mora numa casa, né? Óbvio, claro. É a importância de você descobrir a tua vitalidade da tua casa e uma outra coisa muito importante, porque grau de vitalidade da casa, ela mede os estados geopáticos, ou seja, as doenças provenientes da energia da Mãe Terra, que para ela são tudo recursivo, porque ela está sempre se movimentando. Então, enquanto que nós éramos homens das cavernas e moravam algum tempo dentro de um buraco, numa caverna, passava o tempo da caça, a gente saía de lá e ia para outro lugar. Então, a gente não era tão afetado pelas geopatologias. Mas, data vênia, viramos o quê? Saímos da posição autóctone e viemos para a posição de fixar residência no lugar. Aí, ó. Ferrou. Ferrou, porque a geopatologia que fica passando ali naquele terreno passa a ficar 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos na família de quem está sentado com a sua casa ali. E aí mudou todo o transcurso da coisa. Então, hoje, você tem um gato dentro de casa, por exemplo, que nem a gente falou numa live lá no TikTok esses dias, e o gato se arrepia todo e fica... e bota as garras para fora e ele está parado na frente da porta. Ele está vendo uma coisa que uma régua de Bovis não vai ver, tá, gente? Que é a segunda coisa que eu estava falando. O estudo da parte de doenças espirituais vibracionais, que aqui, que é o que a dona Perla gosta também bastante. É o que a gente tem que curar de tirar as cracas espiritual. Ou seja, assim, por exemplo, casa onde que morreu alguém dentro. Eita, a maioria não dá para morar mais, tá? A grande maioria não dá para morar mais. É complicado. Eu não estou dizendo assim, é uma regra, não. Mas a depender das condições da pessoa e o nível de apego dela com o ambiente, é melhor mudar para outro lugar. Tá? Dica básica. Isso aí precisa ser feita uma avaliação, medir, ver um monte de coisa para saber se realmente tem que condenar aquela residência, entendeu? Mas eu já tive experiências na minha área, já te passo, que eu fiz isso. Eu cheguei no lugar, cobrei a visita, né, para fazer a avaliação, e quando eu terminei, me veio uma coisa assim, alguém morreu aqui dentro? Mas me veio, eu estava na porta, quase indo embora. E a pessoa, sim, minha avó morreu aqui há 2 anos atrás. E eu falei, eu volto a te ligar, mas eu preciso analisar uma coisa. Eu não tinha uma certeza, Tati, eita, aí eu não tinha uma certeza que aquilo ali ia ser assim. Mas aí eu cheguei em casa, peguei as planilhas de radiestesia, fui pesquisar e estava dando só condenação. E eu perguntava, mas tem cura? Tem algo que possa se botar? Não. E eu, por quê? Por causa do nível de apego doente que morreu com a residência. A senhora que morreu era a dona dessa casa. Ela foi dona desde moça. Ela herdou a casa dos pais dela e viveu todos os anos na casa. E os familiares da geração dela, que ela gerou, a filha que casou com um marido lá que era um cara mais jovem, teve as netas, moravam tudo com eles. A velha morava lá. Aí, resultado, quando ela morreu, a velha andava puxando uma carreta lá dentro o tempo todo. E aí eu falei, olha,
Não tem. Eu poderia tentar até negociar com esse espírito, mas é um troço meio complicado. Isso vai, além de que isso vai encarecer o processo, porque eu vou ter que entrar numa outra área que não é a geobiologia, que é a parte do exorcismo, que é outra habilidade minha. Aí eu tinha que exorcizar. Aí eles disseram, não, a gente vai tentar mudar então. E resolveram que mudaram mesmo, entendeu? E aí quando muda, o ente fica no lugar. E isso é complicado, gente, porque quando tu vai vender a casa, quando tu vai alugar a casa, infelizmente as pessoas não são bem honestas com isso, porque se fosse meu ambiente, eu dizia, olha, eu posso te orientar a como pegar um profissional para te ajudar a fazer alguma coisa aqui. Porque quando a pessoa ficou lá e os entes foram embora, e o dono da casa permanece lá, quando entram pessoas novas, ele pode rejeitar todo mundo e começar uma treta do cão. Mas se tu fizer um contrato com ele, ele permanece um tempo no lugar, depois ele vai embora, porque ele vai ficar se sentindo sozinho, porque não tem os entes reais da casa. Entendeu? O Giovanni abriu uma porta que eu não sei se era pra gente ter aberto nessa live. Mas a gente tem que falar nisso, né, mulher? Porque... Importante, mas é importante. Já que você abriu a porta, vamos escancarar. Vamos lá, já que você mete o pé! Vamos lá, é que me veio muitas coisas. Primeiro, vamos explicar a coisa aqui que você está falando. Você pode falar, mas espera, a pessoa morreu. Sim. Mas existem alguns termos em algumas culturas que explicam isso. Vamos pegar a cultura chinesa, que eles chamam de a obsessão da pessoa. Quando você tem algo que é muito caro para você em vida, e quando você morre, se você é um espírito que ainda está muito ligado na matéria, você fica apegado às coisas que você deixou. É fato. E quando você fica apegado a coisas e pessoas, tá? Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um local, não interessa. E quando você fica apegado naquilo, é como se você parasse no tempo ali. Então você não sai daquele lugar, daquela sintonia. E quando é uma casa, como é o que o Giovanni está falando... Quem já assistiu o filme dos outros vai entender o que eu tô falando. Já assistiram o filme dos outros? Fala aqui a gente. O filme dos outros, ele fala exatamente sobre o que a gente tá falando aqui. Aquele filme... O filme é ótimo. Ele é a representação de tudo que a gente está falando. Por quê? Eu vou dar um spoiler se você não assistiu, eu sinto muito. Já estou avisando. Os outros é uma família que mora ali numa casa, durante a guerra, enfim, e começa a aparecer coisas sobrenaturais na casa. Só que no final do filme, eles descobrem que eles morreram. Eles foram assassinados naquela casa, eles morreram ali, e eles estão apegados àquela casa. E, na verdade, as manifestações espirituais são as pessoas que hoje em dia, que naquele momento moram na casa. E eles que, na verdade, estão assombrando aquelas pessoas. Aquilo é a lógica do que a gente está falando aqui. Aquilo é real, gente. Esse tipo de coisa verdadeiramente acontece. Só que, quando o espírito está apegado numa casa, acontece às vezes assim, tem casa que você não consegue vender porque o espírito está apegado nela. Eu já ouvi histórias de pessoas que fizeram o que o Giovanni falou. Por exemplo, a pessoa não conseguia vender de jeito nenhum. Daí foi alguém que entende de energia dentro daquela casa e falou, ó, teu pai tá ali. E a casa não vende porque ele tá apegado. Daí a pessoa teve que ir lá conversar com o pai, negociar com o pai, falando que ele estava atrapalhando a vida do filho ao não deixar a casa a vender. Daí o pai desapegou porque percebeu que estava atrapalhando a vida do filho que ainda estava vivo. Daí ele foi embora. Daí assim que ele foi embora, pouco tempo depois a casa vendeu. O problema... Pode falar, Giovanni. Olha o que a Tati é do teu time aí, né? É. Ó, a Tati escreveu ali, ela escreveu que ela tem uma casa que a polícia assassinou um rapaz no pátio da casa dela. Mas essa pessoa era teu parente, Tati? Ou não? Porque se era teu parente, tem que dar uma olhada na casa. Se não era, aí a gente pode fazer um trabalho à distância de desmanchar a energia desse ser para ele não ficar pegado no local da morte, entendeu? Isso é bem forte. Isso é extremamente importante e curativo. Ainda mais se é casa de praia, essas coisas. Pô, tá louco, tem que fazer alguma coisa. Não dá pra deixar assim, não. Cheio. Você acertou em cheio. Ainda mais casa de praia. Eu falei, Giovanni, acertou em cheio. Só tem uma casa de massagem, só pode ser, né?
Então, mas é importante o que a gente está falando aqui, porque às vezes coisas que estão atrapalhando a casa pode ser isso, tá, gente? A gente tem que ser muito sincero aqui, porque eu e o Giovanni a gente trabalha com limpeza energética, não é parente, pelo visto. E quando a gente fala, lembra que eu falei das obsessões? Obsessão, quando a gente fala a nível não é obsessão do que a gente entende como obsessor, obsessão no sentido de que é algo que você não consegue soltar. Tá? Olha quem tá aí na live, meu compadre daqui do Brasil, que mora no Texas, diretamente dos Estados Unidos. Olha, nós estamos poderosos. E aí, meu compadre querido, Jean? Ele disse que ontem fez um turismo nas áreas assombradas, de histórias assombradas de guerras indígenas e mexicanas no Texas. Meu, tu é corajoso. Eu não faria esse passeio eu tô fora. O Jean curte essas coisas aí. Não. Tem hora que a gente encontra uma coisa no trabalho que a gente já fala, ei, não sei se eu queria ver isso. Não. Mas sendo no Texas até vale a pena. Ó, olha ele dizendo, muitas áreas onde houveram mortes e foram enterrados em lugares onde hoje são casas e hotéis. Ô, louco! Barbaridade. Memóriazinha de solo com ossada. Isso é coisa de, ó, purri do peso de energia. A gente está indo para uns lugares que hoje a gente está indo para uns lugares meio pesado, mas fazer o quê? Tem hora que precisa. Imagina um hotelzinho em cima disso aí, dessa alçadinha aí. Bem, isso é importante a gente trazer. Os filmes, quando a gente fala de filme de terror e filme de suspense que trabalham com esse tipo de coisa, boa parte daquilo verdadeiramente existe. Óbvio que tem ali uma cinematografia, uns exageros, mas essas coisas verdadeiramente existem, sabe? E a gente tem que falar sobre isso em algum momento, porque atrapalha. Às vezes você não está conseguindo vender por conta de uma energia. Óbvio que nem sempre é do que a gente está falando que alguém desencarnou na casa. Às vezes é outra coisa. Mas, e uma coisa que você falou de apego, é interessante falar isso, que tem casa que não vende por conta do apego da pessoa viva, tá? Porque essa obsessão a gente também tem. Eu, por exemplo, estava fazendo um divórcio energético faz pouco tempo de uma pessoa com um terreno que ela queria vender, porque ela queria vender o terreno, mas ela estava pegada no terreno. Eu falei, olha, enquanto o terreno realmente não vai vender. Então eu tive que fazer um divórcio energético. O divórcio energético é um corte de laços, tá? Para quem não sabe, é para fazer um corte de laços energético para que a pessoa ou o lugar desvincule a energia de você e flua e saia da sua vida. A gente estava fazendo para ajudar a vender o terreno. Porque quando a gente fala de casas que curam, ou casas, a gente na verdade acabou falando de casas que matam. É quase isso que a gente está falando aqui. Mas é importante, às vezes as pessoas moram num lugar desse, acontecer esses eventos, a pessoa não dá nada certo na casa e a pessoa acha que é geopatologia. E também pode ser, também pode ser geopatologia, provavelmente até pode ser, porque isso é uma coisa que eu também falo, inclusive a gente falou isso ontem no workshop. As casas, às vezes, elas estão com a geopatologia tão pesada que elas atraem questões espirituais ruins também. Entendeu? Então, se tu não curar, lembra que eu falei das duas coisas, cuidar da vitalidade, da medição da vitalidade e do campo espiritual. Mas tem uma outra coisa, tipo o que a gente falou ontem no workshop, a questão de a pessoa fazer a trilogia das coisas, ou seja, também a eliminação de objetos errados na casa. Sim. Né? Objeto comprado em brechó, pelo amor de Deus, não me compra nada em brechó. Alguém vai me matar se é dono de brechó, mas tudo certo. Não, agora, não compra coisa velha de brechó, principalmente utensílios que você vai usar com o teu corpo, por exemplo, talher, copo, essas coisas, caneca. Pelo amor de Deus, não faz isso, gente. Isso aí, às vezes tem um negócio dentro dele, uma energia de alguém que foi um assassino, que foi uma pessoa pesada, e você está consumindo aí, entendeu? E, tipo, é uma loucura, entendeu? Então, tipo assim, você precisa entender que para tu manter a tua casa vitalizada, ela tem que estar limpa, tipo assim, por quem está morando na casa, asseada, piso limpo, as paredes limpo, nada de muita teia de aranha, essas coisas, né? Eu que sou xamânico, não gosto de matar os bichinhos, mas, pô, uma teia de aranha espalhada por tudo na casa não dá também, né? Aí, tipo, limpar a casa, por exemplo, uma coisa que eu falo, às vezes, eu vou nas casas das pessoas e acho relógio sem pilha, relógio de parede sem pilha, cuco, que não funciona. Doa, vende, mas não deixa aquilo lá dentro da tua casa. Atrasa todo o caminho de prosperidade da casa. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas básicas. Por exemplo, a gente estava falando ontem, né?
de deixar a casa limpa para que ela não tenha o quê? Bactéria demais, fungo, né? E vírus voando o tempo todo dentro da casa. Ah, mas isso é muito difícil de controlar. Não precisa fazer super limpeza, mas deixar as coisas em ordem e razoavelmente limpa para que tu junte com a geobiologia e com a vitalidade e dê. Olha, ó, o Jean falando, se lembra do filme Poltergeist? Passa construído em cemitério indígena. Exatamente, exatamente. Gente, essas coisas, assim, mas é importante o que o Giovanni tá falando, o pessoal tava falando, transformar em casa que cura. Sim, você pode transformar numa casa que cura. Nem toda casa chega num nível de condenação. Tem casa que chega, como o Giovanni falou, que ele é especialista nisso, então às vezes ele encontra casas que têm que ser condenadas. Mas isso, gente, calma, a sua casa não é necessariamente assim, você precisa do equilíbrio. E é importante porque às vezes as pessoas ficam desesperadas quando a gente fala disso, que fala, tem que ser tudo perfeito. Não tem que ser tudo perfeito, mas tem que ser minimamente equilibrado. Você cuidar da energia da casa, você cuidar da organização da casa e você cuidar da parte telúrica. Por quê? Porque a gente tem doenças que a gente traz, que acontecem na nossa vida, que é decorrente da casa. Tem doenças que são coisas que nós geramos dentro da nossa conduta, da nossa emoção. Inclusive o pessoal do TikTok, um beijo. Beijo, Tati, por você estar aqui. Beijo, Mariana. Beijo, Mari. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando. Mas por que é importante a gente estar trazendo isso? Porque tem coisas que a gente passa na vida que é a energia da casa. Por exemplo, vamos falar da parte telúrica, que é a parte que o Giovanni trata muito bem, que são as energias que vêm do solo. Se a tua cama está posicionada em um vórtice de energia negativa que vem do solo, você pode, por exemplo, gerar naquele ponto um câncer. Tem câncer que deriva da energia da casa, entre outras doenças. Por isso que a gente fala de casas que curam. Porque se você tem consciência de que tem uma energia ali não muito legal e você consegue tratar aquela energia, você evita doenças, às vezes, que aconteceriam. Porque como o Giovanni falou, se a gente está há 10, 15, 20 anos morando no mesmo lugar, a gente deita para dormir numa cama que está sempre na mesma posição, só que tem uma energia negativa que sobe, a gente vai inevitavelmente ficar doente. Tem pessoas, a gente estava falando nisso até na workshop de ontem, explicando para as pessoas como faz para tornar o sono mais agradável, para como você consegue mexer na energia do teu quarto, da tua cama especificamente, para que você tenha um sono mais leve. Ó, estão perguntando aqui, o Feng Shui... Meu compadre, eu respondi para ele. Ele estava perguntando se Feng Shui eu só disse para ele, sim, mas é muito caro, né? E a geobiologia é pro resto da vida. Faz uma vez. É importante a gente trazer isso. O Feng Shui, o Feng Shui, para quem sabe, que vem da China, como a gente falou, milenar, gente, eles sabem o que eles estão fazendo. É justamente falar sobre a posição das coisas da casa e as cores, toda a questão da organização da casa, vai movimentando o fluxo energético para justamente evitar o que a gente está falando aqui. Isso é feito justamente para isso. Para você abrir as energias, cuidar da energia da casa, tirar a energia que não serve. Só que aquela coisa, como o Giovanni sempre traz, a questão do Feng Shui que as pessoas muitas vezes não sabem é porque ele é por estação. Não é você faz uma vez e fica. Vocês têm que entender que quem entende de energia sabe que a energia ela é cíclica. Então, isso é uma coisa muito complexa, gente. Então, a gente só vai dar uma passada aqui. Cada fase do ano requer uma energia diferente. Na nossa vida, inclusive. Nós somos cíclicos, só que a gente esqueceu disso. Vocês podem reparar que, dependendo da estação do ano, você está condizente o seu astral com aquela estação. Por exemplo, inverno. Tem muita gente que tem depressão sazonal. Por quê? Ele entra naquela questão da reclusão do inverno. Principalmente quem mora em país que tem pouco sol. Porque ele entra naquela energia invernal, que a energia do inverno é o quê? É reclusão, nada cresce. Ela não é uma energia de expansão, ela é uma energia que pede recolhimento. Retração pura, né? Retração. E as estações do ano, elas trazem essa vibração. E a gente, quando a gente está conectado de verdade com a gente, com a natureza, a gente sente essas mudanças. Só que o ser humano esqueceu que faz parte do planeta, então a gente vive de qualquer jeito e tem hora que não sabe porque as coisas não estão dando certo, porque não é ciclo para fazer determinadas coisas. E o Feng Shui entende isso. Então, durante esses ciclos, ele vai mudar as posições para respeitar a energia daquele ciclo.
Só que como o Giovanni falou, se você vai montar a posição a cada ciclo, fica caro. Por isso que ele trabalha com a geobiologia. Fala um pouquinho deles da geobiologia. Inclusive, aí tu falou, tu lembra que eu te mostrei ontem uma coisa nova que chegou aqui para mim? Lembra? Eu quero. Eu fiquei com inveja. Não, eu peguei aqui o que é o momento agora de cuidar das casas, né? Dentro do meu tarô do dragão. Olha o dragão que saiu. Gente, que lindeza! Gente, quem tá no TikTok, ele tá mostrando o oráculo dos dragões dele, saiu um azul maravilhoso. Qual é esse? E esse aqui, olha o olho do dragão. Sabe? Esse aqui é o dragão que ele trabalha liderando diante do caos. Esse aí, ele tem cara de guerreiro mesmo. Esse dragão tem cara de guerreiro. Entendeu? Então, assim, tipo, o que é liderando diante do caos? É tipo assim, tu precisa arrumar a tua casa, mas tu precisa continuar. Tu não pode parar, tu tem que continuar. Tu tem que continuar trabalhando, tem que continuar se relacionando e trabalhando isso, entendeu? Então, deu até mais uma carta. Vamos tirar mais uma carta? Eu gostei. Você trouxe uma. Foi citar a bruxa, agora deu. O oráculo pra mim é como você fala, Pérola, vamos conversar? Pra quem não sabe, gente, eu sou a louca dos oráculos. Eu brinco que eu tenho a coleção de oráculos que mais cresce no Brasil. Aquela coisa assim, tipo, porque eu não posso ver. O Giovanni já me mostrou esse, eu já quase falei, passa o link aí pra nós. Passa o link aí pra nós. Eu amei, eu não tenho oráculo de dragão ainda. O pior que eu vou te contar, esse tarô não tem pra vender. É uma bruxa que faz na Europa. Tu tem que mandar um monte de coisa pra ela e é bem caro isso aqui em euro. Depois me conta, porque, gente, assim, momento que a gente vai desfocar da live por um bom motivo, gente, quase estamos no Fofocas Terapêuticas. Tarô, oráculo é investimento. Pra gente que gosta, é investimento mesmo. A gente tem uns oráculos aí que a gente tem uns oráculos que a gente fala, vamos respirar fundo, vamos se preparar. Bom, quer ver uma coisa? Vou dar uma de maluco aqui agora, tá? Vou dar uma ajudinha pra Tati, ó. A Tati tá precisando trabalhar forte isso aqui, ó. Ai, que lindo! Ó, olha a Kelly lá no Canadá, eu amo, olha só. Esse aqui é novo, Kelly, olha só. Esse dragão aqui é uma coisa que hoje a mulherada está precisando trabalhar muito. Mas eu sei que a Tati precisa trabalhar isso aqui. Se quiser jogar, a Tati vai chamar. A amabilidade, o poder da amabilidade. Ó, bem, falei, quero saber. Eu olhei e falei, gente, é um dragão muito amoroso. Porque é uma coisa muito importante essa energia do dragão. E eu tirei, enquanto ele estava falando, a carta do que precisa nas casas, no momento de quem está sintonizado, para conseguir alinhar a energia da casa. Eu ri porque eu vi a carta. Lembrando, o meu tarô é muito sincero. Olha esse pedido para mim, para tirar a carta para cada um aqui. A Kelly e o Jean. Um no Canadá e outro no Texas, nos Estados Unidos. Eu posso com isso. Vamos fazer um pitch aí, né? Vamos fazer um pitch com eles. Aí eu chamo. Compadre, me chama depois, aí eu tiro pra ti, cara. Vai ser um prazer tirar pra ti. Kelly, não preciso falar mais nada, né, Kelly? A carta que saiu foi a carta da morte, gente. Deixa eu... Aqui. Eita, rapaz. Aqui. O que é a morte? A morte é o desapego, gente. Provavelmente vocês estão apegados da casa em muitas coisas, energia, memórias, objetos. Como a gente está falando da casa, é coisas que vocês estão apegados que precisa sair da casa para poder que a energia, o pessoal está perguntando, é justamente o desapego. A morte, ela é o fim de um ciclo para o início de um outro, assim, se a gente for falar. Então, dentro do que a gente está falando aqui, que se a gente fosse falar de ciclo, é o ciclo que você tem que, do desapego, é você pensar no inverno. O inverno é uma reclusão. Depois que a gente vai para a reclusão, a gente faz o quê? A gente vai para a primavera, que é o florescer. Mas para florescer, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar do caminho que não serve mais. Por isso que no inverno, antes do inverno, cai folha. Porque você tem que se livrar do que não serve, dar um tempo de respiro para depois florescer. Então, o que vocês estão apegados a nível emocional e a nível material que está travando a vida de vocês? E é vocês... Porque a gente está falando de casa, mas quando a gente fala de casa, tem a casa física, mas tem a casa interna. E então, o que vocês estão apegados aí?
Que tal o pessoal já as carinhas de espanto? O pessoal... Pérola, vou contar um negócio pra você que você não sabe. Conte. Eu não sei como é que eu tô aqui nessa live hoje. Porque eu estou completando 36 horas de jejum. Meu Deus do céu! Ontem eu fiz todo o trabalho do workshop sem nada de comida, só água. Agora vai... Às 11 horas, agora completa 36 horas. Você vai quebrar o jejum com quantas horas? 36. 36 horas é de água ou sem nada? Não, só água. Só água. Eu tô preparando o organismo para fazer um de 5 e um outro de 10 dias depois na primavera. Vai lá, aí tu vai ver o rostinho, ó. Aí. Torço pelo melhor, porque imagino que é complexo. Força guerreiro! Força, guerreiro! Então pergunta assim, oi? Vai lá. Os dois juntos. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente desfoca, gente. E é 1 hora, a gente vai tentar manter 1 hora hoje. Aqui certo, e como desapego. Gente, desapegar, ele é um processo. Por isso que a gente falou que é a casa interna e casa externa. Porque quando você está no processo de apego, aí o pessoal aqui tá vitorioso, Giovanni, verdade, parabéns. Quando você está no processo de desapego, é entender o que você sente que te falta. Porque o apego, ele é uma coisa que se você sente que aquilo ali, você precisa daquilo para preencher um vazio. Porque quando você está desapegado das coisas, você fala, se ficar ótimo, se não ficar também, você está apegado é porque tem algo que você sente que falta. O apego, ele é isso, ele é um buraco. Ou ele é um medo. Porque a morte, ela é a transição de um ciclo para o outro. Geralmente, quando essa carta vem, ela fala, tem um ciclo que precisa morrer e você não está deixando. Então, o que você está com medo de deixar ir embora porque você não sabe o que vem depois? Eu acho que essa é uma pergunta boa. O que tem que botar fora da casa que tá muito velho? O que você tá com medo de botar fora da casa, que você tá com medo de faltar alguma coisa, ou de não honrar alguém, ou de sentir falta? Então, o primeiro passo é você analisar isso, porque você vai começar a entender o que você tá com medo de perder. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre gostei muito dos meus brinquedos de infância. Então, na hora de desapegar deles, era como desapegar de uma memória quando eu cresci. Então, foi muito difícil, mas era aquela coisa, perder aquela memória, era como se eu tivesse, de uma certa forma, perdendo aquela memória da infância, ou deixando de lado aquela memória da infância, para mim. Então, eu demorei muito tempo para desapegar dos meus brinquedos, de alguns dos brinquedos, para deixar eles ir embora. Até que chegou um momento que eu entendi, ok, isso não me serve mais. E eu não preciso disso para lembrar de como a minha infância foi boa. Mas eu cheguei nesse ponto, não foi algo do dia para a noite, mas foi algo que eu trabalhei em mim de fortalecimento de que eu não preciso disso para lembrar que eu tive uma infância boa. Eu não preciso do material. O que eu vivi vai estar aqui comigo para sempre. E é o suficiente. Porque antes não era. Antes eu precisava do físico para ser o suficiente. Então, é você entender que se você está apegado é porque você sente que algo falta. Então você tem que começar a curar isso dentro de você. E eu falo isso assim muito porque, pessoalmente, eu já falei isso aqui em algumas lives. Eu sou uma pessoa que, se eu não tomar cuidado, eu tenho tendências acumuladoras. Isso foi tratado mesmo. Tratado. Real. Eu era uma pessoa, porque eu tenho acumulador na família e eu sou a pessoa que estava repetindo esse padrão. Então, e eu falo isso com verdade, porque para vocês entenderem que essas questões, acumulação, compulsão, são gatilhos que a gente tem porque a gente sente que tem alguma coisa que falta e que a gente precisa suprir esse buraco. E a gente só consegue começar a controlar isso quando a gente começa a tratar o buraco que a gente sente que está faltando. Não adianta você querer curar um acumulador, um compulsivo, ou até mesmo um apego, que é algo mais leve, simplesmente tirando de vista, porque você tira de vista e você, dependendo do que acontecer, vai acontecer depois 3 vezes pior, porque você vai acumular mais para você. É como se você tivesse preencher aquele vazio de uma forma mais profunda, entendeu? Com alguma outra coisa. Então não adianta tirar, é você curar a parte emocional para depois desapegar. Porque senão... Olha o compadre falando, eu vim pro Texas apenas com as roupas, deixei tudo para trás já 2 vezes.
Importante mudar para mudar. Ele morava em Abu Dhabi, saiu daqui do Brasil, foi morar em Abu Dhabi, ficou lá, acho que 15 anos, né, compadre? E depois, agora mudou para o Texas. Eu disse, a próxima vez, agora eu não sei para onde que ele vai, mas eu acho que ele vai ficar assim. Isso é desapego. Tá vindo aqui para eu tirar mais uma carta para vocês. Porque alguém tá perguntando muito forte como é que torna esse processo. Nós vamos ter que fazer uma outra live para falar da casa que cura de novo, né? Semana que vem, porque a gente tá... A gente já foi direto pro tarô, pô. Porque o tarô, pra mim, ele é ferramenta de continuidade. Então a gente já pulou a carta. Desculpa. O meu tarô, ele é muito voadora, desculpa, gente. A carta que saiu foi a Imperatriz. Imperatriz. Uma coisa, eu ri porque é tipo, toma governo da tua vida. Essa é a primeira mensagem. A primeira mensagem é essa. Pra fazer a casa curar, que é o que a gente tá falando aqui, por isso que a gente não saiu do tema, não tô tirando tarô aleatório. Porque tarô pra mim é ferramenta de continuidade, não é aleatório. Tô zoando contigo, minha sócia. Para vocês terem uma casa que cura, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tomar governo do que vocês querem, da vida de vocês. Porque vocês estão deixando a vida levar. Vocês estão fazendo aquela coisa aqui. A energia que está vindo aqui da tiragem, vocês estão naquela coisa, eu quero fazer, mas quando vier a situação ideal, eu faço. Essa é a energia que vocês estão. Vocês não estão com a energia de eu quero fazer, então o que eu tenho que fazer para fazer? Vocês estão com a energia, eu quero, mas quero que façam para mim. A Imperatriz, ela vem, tem que ser feito com amor, sim, tem que ser, mas a Imperatriz, ela é uma energia de amor, mas ela é uma imperatriz. O que uma imperatriz faz? Uma imperatriz, ela governa, gente. Não é oba-oba. Uma imperatriz, ela tem que ter discernimento para governar a própria vida. Ele está falando, sim, precisa ser feito com amorosidade isso. Não é algo que você vai fazer guerreando, lutando. Aqui vocês não estão precisando, num primeiro momento, da energia do imperador. Vocês estão precisando primeiro da energia do acolhimento de vocês mesmos. Entender o que vocês querem, mas tomar governo. Porque vocês estão deixando, muitos de vocês que estão aqui, estão deixando a questão de como cuidar da energia da casa, no momento ideal eu faço. E esse momento nunca vai chegar. Esse momento nunca vai chegar. Então vocês têm que visualmente decidir o que vocês querem. Vocês querem ter uma casa que cura? Então vocês vão ter que tomar atitude. Não é só, ok, o que precisa? Eu preciso, isso aqui tem que sair da minha casa. Não consigo agora. O que eu tenho? Analisar o que eu preciso curar para conseguir soltar isso. Ou tira daqui que eu não vou nem ver. Não interessa. Mas é tomar atitudes reais. Vocês não estão tomando atitudes reais, vocês só estão reclamando. É isso que essa carta está dizendo. O Gê lá. O Gê é educador físico lá nos Estados Unidos. Ele trabalha com personal e trabalha com jiu-jitsu. Olha lá. Que mãozinha é essa? Benza a Deus. Já que tu quer brincar assim, então tá. Então eu vou brincar. Tu tava pegado ali, já tinha pego há uns 10 minutos atrás. Olha a carta para curar, a carta dos dragões para curar a casa. Ó. Se tu não trabalhar com essa carta aqui, tu não vai curar tua casa. Ó. A quinta essência manifesta divina. Os 5 dragões. Fogo, terra, água, ar e éter. Simples assim. Agora ninguém vai dizer que a minha mãozinha é santa também? Olha, ó. A quinta essência divina manifestada. Não trabalhar com essa carta... Ou seja, com a energia do fogo, terra, água, ar e éter. 5 elementos, ó, a mão que fecha. Aí a tua casa sembra. Como assim? Como é que eu vou trabalhar essas coisas? Bem simples. Tá dando muita treta na casa. Ou seja, o fogo tá lá em cima. Tem que baixar a energia do fogo, equalizar. Olha a Kelly mandando coraçãozinho. Ó, tem muita energia de gente quebrando coisa dentro da casa. Vai pegar um negócio, cai o liquidificador, quebra o liquidificador, desmancha tudo. O que é isso? Terra, tá abalada a terra. A pessoa sai falando tudo que dá na vendetta sem cuidar do verbo. Tá mandando muita energia de vento. Tem que baixar o vento. Então tem todas essas coisas. Uma live só falando dos elementos. Eu sou fascinada por isso. Isso é uma coisa que eu tô me aprofundando mais. Gente, só para alinhar aqui, para você que está falando, o que esses dois estão falando? Vamos lá, tudo na vida é regido pelos elementos, tá?
tudo tem a composição dos elementos. Nós somos regidos pelos elementos, pelos elementais. E na cultura que a gente está falando, porque tem outras culturas que têm outros elementos a mais, a menos, não vamos discutir essa parte. Nós estamos falando do tradicional que nós vemos: fogo, ar, terra, água e, para quem considera também, o quinto elemento, que é o éter. Né? E vocês precisam entender que muitas vezes a nossa energia pessoal, da casa, ou qualquer coisa está desequilibrada, porque a gente está com falta ou excesso desses elementos. Na astrologia, por exemplo, quando você tem um mapa, ela traz a sua composição, a sua tendência natural desses elementos, menos o éter, mas ela traz a sua composição natural desses elementos para você entender o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade, para que você possa alinhar. E o que o Giovanni está falando é que enquanto vocês não alinharem essas questões dentro da casa de vocês, na vida de vocês, não funciona. Quando o fogo está muito ativo, é muita raiva, muita energia pesada. Quando o ar está muito ativo, que é o que ele estava falando, é aquela coisa que você começa a falar e você não vê, quando você vê, já deu merda. Entendeu? É aquela coisa, só pra gente dar essas questões, porque a energia desses elementos, quando elas estão desequilibradas na gente, a gente desequilibra tudo. Por exemplo, água em excesso, a tua emoção está totalmente desequilibrada e descontrolada, entendeu? Geralmente olha lá, o Giovanni ali fazendo sua interpretação, é aquele momento do drama, minha vida não presta, tudo tá dando errado. Geralmente é quando você tá com a água já aqui, ela já passou do teto da cabeça, entendeu? E essas energias, você consegue achar isso na sua casa também. O que tá? Se tá com muita treta, excesso de fogo. Então, essa é a questão que a gente tem que analisar. Eu achei a nossa live muito... A gente fugiu do nosso padrão de live, que eu achei ótimo, gostei. Ó, a Kelly falando ali, hoje caiu sal no chão. Caiu sal no chão, minha mentorada linda. Liberou alguém que ia entrar na tua casa que não era para botar os pés dentro da residência. Tá? Outra, pode ser também alguma demanda que estava marcada para acontecer de saúde com alguém da casa, aí o sal pá, no chão. Simples. Olha aqui, falando, eu sou fogo, esposa água, filhas terra e Capricórnio, não sei. Mas aí tu tá falando de signo, né, compadre? É diferente. Aí é outra coisa. É que depende. Aí, quando a gente fala... Isso é interessante. Já que a gente falou aqui, quando a gente fala disso é dentro do mapa. O signo não necessariamente representa o tipo de elemento que é mais forte em você. Tem que ler no mapa pra gente saber. Porque no mapa ele mostra quanto de água você tem, quanto de fogo você tem. Óbvio que, dependendo se você tem essa leitura do mapa, você já consegue ter uma noção básica. Por exemplo, só na minha tríade ascendente, signo e lua... Água, Giovanni. Só aí você já vê... É só água, nesses três é só água, daí não tem nem o que dizer. Só nisso você já sabe que sou uma pessoa que tem uma tendência de ter a água aqui. Por isso que eu falo, eu sei do drama porque eu sou a pessoa da água. Então, se eu não tomar cuidado, eu sou a dramática. E é interessante a gente falar, já vai me conhecendo aí. Pô, que coisa perfeita, né? Nós somos sócios, pé da água, eu sou do ar. Que combinação! Eu já sei que eu não posso brigar com essa nega nunca. Se eu brigar com ela, eu perco ela. Porque ela vai ficar... Tu brigou comigo? Mas eu tô com a água tratada agora. Antigamente... Agora sou uma pessoa com uma água mais equilibrada. Eu dei uma terrada aqui. A gente precisou trazer mais terra para esse negócio, entendeu? Para o negócio funcionar. O DJ, quando vai chegando na live, no final vai chegando gente. Nossa live, os minutos finais, mas também os nossos minutos finais sempre são emocionantes. A gente sempre vai aleatório. Deixa eu falar um negócio que é importante, que isso aí era uma coisa que eu tinha guardado na cabeça de falar. Gente, cuidem com essas modas que tem aí da arquitetura e da decoração de ambientes, essas tendências aí de tom cinza, preto, marrom, azul marinho dentro das casas. Olha, isso parece ser uma coisa meio que tocada assim, a goela abaixo pra gurizada. Agora assim, ó, cuida porque esses tons aí, para os pastéis, é uma energia que não dá crescimento na casa de jeito nenhum. Não, a energia de sensação, gente. A energia de Esses tempos eu fui numa casa de uma pessoa, que eu fui convidado para tomar um chá lá com a pessoa.
E foi interessante. A casa era toda monocromática. Eu odiei aquela casa. Se a pessoa estiver me vendo aqui, vai querer me matar. Mas eu odiei. Eu fiquei lá só por uma questão de respeito. Uma parte de mim estava lá fora na rua. Era tudo cinza, chumbo, preto. A casa inteira, os quartos, tudo. Eu não sei como é que eles vivem lá dentro daquele trem lá. Sinceramente, porque imagina um quarto cinza, chumbo e preto. Caraca, eu não tenho nem roupa de cama escura. Véio. Imagina. Então, a gente tem que botar vitalidade. Misericórdia, Tati. Mas parecia que tu tava vendo um mausoléu, rapaz. Não, isso daí pra mim não dá. O pessoal no TikTok aqui tá perguntando, e se for verde? Estão falando que... Eles não estão me vendo aqui, mas a sala que eu tô aqui, ela tem 3 tons de verde. Um verde mais escuro desse lado, aqui é um verde mais claro, e lá no outro é o escuro e depois o claro desse lado. Ele é uma combinação, né, que eu fiz aqui pra... Porque aqui é a sala que eu atendo, né? Então eu trabalho com tom de cura. Tem gente que acha horrível para fazer fundo para live. Eu não tô nem aí, meu. Quando eu não quero mesmo, eu boto aqui, ó. Aí eu boto ali, ó, minhas mandalas ali e tá tudo certo, entendeu? Então eu tenho essa frequência. É interessante a gente trazer, porque aqui a gente está falando um pouco de cromoterapia, tá, gente? Isso é muito importante para casa. A cromoterapia é muito importante. E quando a gente fala, por exemplo, de verde, verde é um tom que traz cura. Então, os tons de verde, você trabalhar com eles é legal numa casa. O Giovanni está falando desses tons mais pastéis, cinza, preto, porque vamos pegar só a ideia geral. O que o preto traz na ideia geral? Preto é luto, pelo amor de Deus. Vamos pegar só essa parte, porque assim, óbvio que o preto, você vai falar, mas espera, o preto traz luxo. Sim, ele traz posicionamento, traz, mas você está falando que você vai ficar numa casa com preto. O preto, ele traz essa sobriedade, ele não traz alegria, ele não traz expansão, meu povo. Ele não é uma cor de expansão, nem o cinza. Então, se você tem uma casa com tons, nesse tom, basicamente... É como se você estivesse falando que você vai ficar com a tua emoção fechada o tempo todo. Porque as cores, vocês têm que entender, nós somos terapeutas, então a gente tem liberdade para falar isso. A gente usa a cor para curar. Dependendo do momento, a gente vai até recomendar para a pessoa algumas para ela colocar no dia a dia dela. Então, vou fazer uma piada aqui, tá? Vou fazer uma piada aqui, quase 3 minutos para acabar a live. Já imaginou, Pérola? O Hollywood cinza e preto. Depressivo, gente. Eu não ia conseguir fazer isso, não. Tá louco, fala sério, rapaz. Não dá, rapaz. Exatamente, perto de um luto. O cara vai pra dentro de uma catacumba para fazer sexo com a amada. Eu olho assim, dá não, velho. Vou ter que sair daqui. Vão lá pro banheiro, que lá tem ladrilho branco, pelo menos. Aí chega lá e é tudo preto os ladrilhos também. Pelo amor de Deus, rapaz. Tu tá louco, velho. Mas não, eu não sei que a pessoa... Eu quero descobrir que é um arquiteto de um trem desse. Quero fazer isso. Quer matar todo mundo dentro da casa, pelo amor de Deus. Preto, azul marinho, preto, chumbo e cinza. Cara, velho. A corzinha mais light que eu vi era na escadaria que tinha um tom pastel, assim. Que era um bege... Aquele bege calcinha de senhora, sabe? Só tá melhorando, né? A descrição das coisas só tá melhorando. E entendam, gente, a gente não tá falando que você não pode ter preto. Não. A questão é o que tá predominando na sua casa. Você pode ter tons mais escuros. Se a tua é predominantemente escura, fica bom, entendeu? Daí gera elementos que nós estamos tendo muito profundos de filosofia na live. De falar como se... Virou quiz show aqui o trem, né? Virou tipo um stand-up comedy da geobiologia, da radiestesia. Tá louco, velho. E pra quem não tá... Ih, travou tudo lá. Gente, vou falar um negócio pra vocês. A Pérola, ontem a gente quase ficou sem fazer o workshop, porque a internet dela caiu, ela teve que pegar a internet acoplada lá, né? Ó,
As lives com você são as melhores, Tati. Muito bom. Gratidão, querido. Pérola, cadê tu, Pérola? Tu ficou no Meus amores, a live foi encerrada devido a problemas técnicos, mas a gente conseguiu dar todo o conteúdo que queria para vocês. Em breve teremos mais vídeos com mais conteúdos profundos. Enquanto isso, dá uma olhadinha aqui no canal, porque tem lives, vídeos curtos, podcasts, para que você cuide cada vez mais de você e da sua energia. Um beijo, curte, compartilha essa live e nós nos vemos no próximo vídeo.